Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos aqui para dar início a mais uma aula de matemática do ensino fundamental, 4º e 5º ano. Essa aula de hoje é uma aula que nós vamos tratar de um assunto que nós ainda não falamos, que é sobre a geometria. Vamos falar dos polígonos, né? É um assunto muito interessante da matemática, nós precisamos com certeza compreender este tema. Primeiramente, nós queremos mostrar para vocês aqui os polígonos. Observe as figuras a seguir. Todas elas são chamadas de polígonos. Por quê? Porque todas elas nós podemos desenhar com uma régua. Observe que se você pegar uma régua e for contornar cada um desses polígonos, você vai conseguir desenhar ela com uma régua. Por isso, nós chamamos de polígonos. Mas, professor, se tivesse um caso onde eu não pudesse desenhar com a régua, seria um polígono? Aí nós vamos ver que não seria um polígono. Por quê? Porque presta bem atenção. Primeiramente, para entender melhor esta aula, eu queria explicar para vocês o significado de polígonos. Né? O que são polígonos? São figuras geométricas planas que podem ser desenhadas com uma régua, e cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam. Observem bem, nós temos aqui 3 informações interessantes. Primeira informação, pode ser desenhado com uma régua. Segundo, o contorno tem que ser fechado. E terceiro, é formado por segmentos de reta que não se cruzam. Ok? Se prestar atenção, esses 3 exemplos que nós colocamos aqui, ou essas 3 dicas, vai nos mostrar que para ser um polígono, precisa ter um desenho feito por uma régua, com o contorno fechado, e também uma reta onde elas não se cruzam. O termo polígono, na verdade, ela designa de 2 palavrinhas. Poli, que significa muitos, e gonos, que significa ângulos. Quando nós juntamos polígonos, dá a entender que são muitos ângulos. Ok? Então, na nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês por que essas figuras aqui, elas não são polígonos. As figuras que nós colocamos aqui para vocês, né? A primeira figura da letra A, será uma figura que eu posso desenhar com uma régua? Observe muito bem. Se você for contornar com uma régua, na parte de cima não pode desenhar com uma régua. Então dá para entender que aqui é apenas uma linha fechada. Mas por não ter condição de desenhar com uma régua, ela não passa a ser um polígono. Se você ver a figura da letra B, eu até posso desenhar com uma régua, né? Esses 3 traços. Mas, porém, ela é uma linha fechada? Não. Por quê? Porque está faltando aqui mais uma linha. É uma linha aberta. Lembre-se que o polígono, para ser, na verdade, um polígono, ele precisa ter o quê? Ser uma linha fechada e que não se cruzam. Na letra C, nós temos um outro exemplo. Ela também pode ser desenhada por uma régua, porém, ela tem linhas que se cruzam. Então, nesse caso aqui, da letra A, letra B e letra C, nenhuma dessas figuras elas são polígonos. Por quê? Vamos recapitular o que nós estudamos anteriormente. Porque primeiro tem que ser na verdade, uma arte que eu possa fazer com uma régua. E na letra A, eu não consigo desenhar aquela curva com uma régua. Segundo, tem que ser desenhada com uma régua, mas tem que ser uma linha fechada. Então, na letra B, eu não consegui fechar, por isso não é um polígono. Na letra C,
não pode se cruzar as linhas. Então, neste caso aqui, nem a letra A, nem a letra B e nem a letra C são polígonos, ok? Eu coloquei aqui outra imagem para mostrar para vocês. A diferença é do que são polígonos desenhados e o que não são polígonos. Na primeira figura, nós vamos observar aqui 5 imagens. Cada uma delas com um contorno diferente. Mas observem que aqui é um círculo. Eu não posso desenhar com uma régua, então não é um polígono. Nesse coração, eu também não posso desenhar com uma régua. Esse outro desenho aqui, eu não posso fazer com uma régua porque ela tem curvas. E assim, todos os 5, eles não podem ser desenhados por uma régua. Por isso, este lado aqui, nenhum símbolo desse é polígono. Se observarmos o outro lado, as figuras, nós temos aqui 5 imagens. Cada uma delas, se você pegar, você pode desenhar com uma régua. Você vai fazer aqui esse retângulo, um triângulo, você vai fazer esse pentágono. Vamos conferir aqui os lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octógono, né? E você pode fazer também esse trapézio, todos eles de uma forma que você vai desenhar com uma régua. Percebe que as linhas elas são retas e uma régua seria suficiente para fazer cada um deles. Enquanto a outra imagem, eu não consigo desenhar com uma régua. Então, qual é a dica para mim entender o que são polígonos? Primeiro, eu tenho que desenhar ele com uma régua. Segundo, tem que ser linha fechada. E terceiro, as linhas não podem se cruzar uma com a outra. Beleza? Observe agora aqui, nesse polígono, por que nós podemos identificar um polígono. Na verdade, o que é um polígono em si? Podemos identificar ângulos internos neste polígono, lados e vértices. De acordo com o número de lados, os polígonos recebem um nome, né? Um nome. Ou seja, temos aqui um com 5 lados. Poderíamos dar um nome para esse polígono como pentágono. O número de lados de um polígono é igual ao número de ângulos e vértices. Observe bem. Vamos ver o que são ângulos, o que é um lado e o que são vértices. Nessa imagem aqui, eu posso identificar quais são os lados. São todas essas linhas aqui que compõem o nosso polígono. E quais são as vértices? O encontro dessas linhas, uma com a outra, vamos ter uma vértice. E quando se encontram esses dois lados, vamos ter um ângulo. Observe muito bem que nós vamos ter aqui um ângulo. Então, nessa imagem, dá para você perceber, identificar que num polígono tem que ter lado, vértice e ângulo interno. Ok? Observe que o lado é a linha, a vértice é o encontro dessas linhas e o ângulo também é o encontro dessas linhas, porém, nós vamos encontrar aqui um lado interno formando um ângulo, certo? E o que é interessante aqui nessa imagem é que o número de lados de um polígono é igual ao número de ângulos. Observe bem, quantos lados temos aqui? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 lados, 5 lados. E quantas vértices? Seria o encontro dessas linhas. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Certo? E quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Então a dica é essa. O número de lados de um polígono é igual ao número de ângulos e o número de vértices. Ok? Para nós identificar melhor este assunto, nós vamos colocar aqui a classificação dos polígonos, quanto à quantidade de lados. Nós conhecemos nos nossos livros vários polígonos e temos um nome para cada um deles. Temos aqui, nesta imagem, um triângulo. O nome seria
um triângulo, que é o nome do polígono, o número de lados, 3 lados, certo? Triângulo, 3 lados. Temos aqui um polígono diferente do triângulo. Ele seria um quadrilátero. Por que quadrilátero? Porque contém 4 lados. Temos aqui um pentágono. Por que pentágono? Se formos conferir, nós temos aqui 5 lados. Por isso o nome desse polígono seria pentágono. E assim nós vamos colocando cada um deles de acordo com o número de lados que ele tem. Um hexágono, 6 lados, um heptágono, um octógono e temos aqui um decágono com 10 lados. Toda figura que você puder desenhar com uma régua, onde a linha não se cruzam e não seja uma linha aberta, todas elas são polígonos. Um de forma diferente da outra, certo? E cada uma delas vai receber um nome de acordo com o seu número de lados. Vamos observar a próxima imagem, no nosso slide, para nós entendermos como a matemática está relacionada no nosso dia a dia, na arte, em tudo que nós fazemos. Temos aqui dois quadros, são obras de um artista brasileiro chamado Fortunato Ernesto Neto. Ele é um artista plástico brasileiro, ele é um pintor, e percebe que as esculturas dele têm formato de polígonos. Quem consegue identificar aqui os polígonos? Observe que nessa figura aqui de animal, nós temos vários polígonos. Nessa pintura de embarcações, também temos vários polígonos. Então, ele usou as suas obras, em sua maioria, com símbolos geométricos, em especial os polígonos. Mas que foi Fortunato Ernesto Neto, Vamos ver agora no próximo slide quem foi este grande artista brasileiro. Fortunato nasceu em Belém, no Pará. Ele começou a pintar na sua adolescência. Ele retrata em suas obras prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinhos da região e cotidiano em geral. Em suas obras, a figura geométrica predominante é o triângulo. Ou seja, observe que a matemática ela está em todos os lugares. Ela está nas obras artísticas, ela está no nosso dia a dia, ela está na nossa casa, ela está na rua, no comércio, em qualquer lugar. Na sua própria casa, se você for avaliar a sua casa, você vai ver que cada cômodo da sua casa é um polígono. Lá você vai encontrar retângulos, você pode encontrar um quadrado, você pode encontrar um triângulo, de acordo com o formato de cada cômodo da sua casa. Os objetos que você possui, as louças da sua casa, enfim. Certo? Então, o polígono é isso. Viu como é fácil de compreender a matemática? Vamos relembrar aqui um pouco o que são polígonos. Alguém lembra? Ok, é isso mesmo. Um polígono eu posso desenhar com uma régua. Segundo, um polígono eu posso fazer ele de uma forma que as linhas não se cruzam. E terceiro, eu posso fazer um polígono com uma linha fechada. Ok? Lembre-se dessa informação. Quando vocês encontrarem no livro de vocês algumas figuras geométricas, encontrarem linhas que se cruzam, já sabe que não são polígonos. Quando encontrar linhas que são com curvas, já sabe que não são polígonos. Quando encontrarem linhas que não fecham, que são abertas, também não são polígonos. E uma outra informação interessante para vocês sobre este assunto é que o mesmo lado que tem os polígonos vai ter as vértices e vai ter os ângulos. Ou seja, se num polígono tem 4 lados, vai ter 4 ângulos e vai ter 4 vértices.
Compreenderam este assunto? Vamos para a nossa atividade de fixação para ver se vocês compreenderam mesmo este assunto. No espaço de um papel, você vai desenhar na sua casa, com a ajuda do papai e da mamãe, com uma régua, um polígono. Você vai desenhar para mim um quadrilátero, vai desenhar para mim um pentágono e um hexágono. Desenhando, você pode pintar o seu desenho, você pode tirar a foto dessa imagem e mandar para o nosso plantão de dúvidas, que é do nosso grupo de WhatsApp, com o número 8441-1313. Lá você vai mandar para mim a sua imagem da sua pintura e eu vou estar avaliando se você realmente acertou o que é um quadrilátero, o que é um pentágono e o que é um hexágono. Se você conseguiu fazer no seu caderno, você mande para que nós possamos avaliar o trabalho de vocês. Temos também uma outra atividade para vocês fazerem em casa. Na letra B, nós temos aqui um quadro que você vai completar, na verdade, este quadro para mim. Temos aqui o polígono triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. O que você vai fazer na sua casa? Você vai me dizer quantos lados tem um triângulo, o número de ângulos internos e o número de vértices de cada um desses polígonos. Ou seja, número de lados, colocar aqui o valor. Se é 3, 4, 5, 6, colocar aqui. Número de ângulos internos, são aqueles ângulos que ficam dentro do polígono. Você vai me informar se são 3, 4, 5 ou 6. A mesma coisa com o número de vértices. Respondendo a atividade, você pode tirar uma foto e enviar para o nosso plantão de dúvida. Aí eu vou saber se você realmente aprendeu sobre este assunto. Ok? Então essa é a nossa atividade. A nossa aula de hoje ela é bem prática. Ela nos mostrou sobre os polígonos e já sabemos que eles são importantes no nosso dia a dia, na matemática, e que você vai ver isso durante toda a sua carreira estudantil. Ok? Você não vai esquecer, porque em tudo que você fizer, você vai estar diante deste assunto chamado polígonos. Responda a atividade, mande para nós, estaremos corrigindo e fazendo as considerações para cada aluno que estiver interagindo com o nosso plantão de dúvidas. Então, muito obrigado a todos e fiquem com Deus e aprendam mais sobre este assunto.